Você já se perguntou se alguém pode realmente mudar? Será que um passado marcado por erros, escolhas equivocadas e rejeição pode ser transformado pela graça de Deus? A história de Zaqueu responde essa pergunta com um poderoso sim. Hoje nós vamos mergulhar em um dos encontros mais impactantes registrados na Bíblia. Em Evangelho de Lucas, conheceremos um homem rico, cobrador de impostos, desprezado pela sociedade e visto como um pecador. Mas, acima de tudo, veremos alguém que teve a sua vida completamente transformada quando ele decidiu se encontrar com Jesus. Mais impressionante dessa história é que Jesus não enxergou Zaqueu apenas pelo que ele era. Ele viu o que ele poderia se tornar. Enquanto a multidão via um pecador, Jesus Cristo viu um filho que precisava de ser restaurado. E um único encontro com o Salvador mudou não apenas o coração de Zaqueu, mas também mudou as suas atitudes, os seus valores, os seus rumos e sua vida. Então fique comigo até o final deste estudo, porque nós vamos descobrir as preciosas lições espirituais escondidas nessa passagem e entender como a transformação de Zaqueu continua falando poderosamente em nossos dias. Tenho certeza de que no final deste vídeo você verá essa história com novos olhos e será desafiador a permitir que Jesus transforme também a sua vida. Zaqueu não era apenas um cobrador de imposto, ele era o chefe dele. Isso indica posição, isso indica influência e muito dinheiro. Ele possuía riqueza, mas não possuía respeito. Possuía autoridade, mas não possuía paz. Possuía bens, mas a sua alma continuava muito vazia. E essa é uma realidade que continua existindo nos dias de hoje. Existem pessoas que alcançaram o sucesso financeiro, alcançaram a fama, o reconhecimento profissional, mas ainda carregam um enorme vazio no coração. O ser humano, ele foi criado para ter comunhão com Deus e nada pode ocupar este lugar. Lucas conta que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Talvez ele tivesse ouvido falar dos milagres, talvez soubesse que Jesus recebia pecadores, talvez ele tivesse escutado sobre o perdão concedido para tantas as pessoas que precisavam. Mas uma coisa é certa, algo despertou dentro daquele homem. Isso nos ensina que Deus começa a agir muito antes da transformação acontecer. Muitas vezes Deus desperta nós com perguntas no coração das pessoas antes de revelar as respostas. A curiosidade de Zaqueu, ela foi o primeiro passo para uma mudança completa. A Bíblia informa que Zaqueu era de pequena estatura. Por causa da multidão, a Bíblia nos fala que ele não conseguia enxergar Jesus. Mas existiam dois obstáculos que impediam ele de ver Jesus. O primeiro obstáculo que ele encontrou era o físico, porque, segundo, ele era humano. A multidão impedia a visão. E muitas das pessoas também se tornam obstáculo para quem deseja conhecer Cristo. Há pessoas que julgam, há pessoas que criticam, há pessoas que condenam você, há pessoas que te desanimam. Mas quem realmente deseja encontrar com Jesus não permite que esses obstáculos interrompam a sua caminhada. Zaqueu correu adiante e subiu em uma figueira brava. Imagine então, meus irmãos, aquela cena.
ali aquele homem ali correndo pelas ruas como uma criança, depois subindo em uma árvore, diante de toda a cidade. Sua dignidade ficou em segundo plano. Sua necessidade de encontrar Jesus era maior do que o seu orgulho. Aqui existe uma lição poderosa. Muitas pessoas deixam de viver experiência com Deus porque tem medo da opinião dos outros. Talvez você já passou por isso. Zaqueu, ele preferiu parecer estranho aos olhos da multidão do que perder a oportunidade de ver Jesus. Quem deseja transformação precisa abandonar o orgulho. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, que cena maravilhosa ali que Jesus viu. Antes que Zaqueu chamasse Jesus, ele vai lá e chama Zaqueu. Antes que Zaqueu falasse, Jesus ele falou primeiro. E isso nos revela uma grande verdade espiritual. Deus, ele sempre toma a iniciativa da salvação. Jesus conhecia seu nome, Jesus conhecia sua história, Jesus conhecia seus pecados. Mesmo assim, decidiu parar. Isso mostra que Deus nunca vê apenas o pecado. Ele vê o pecador que pode ser restaurado. E Deus vai restaurar a sua vida. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Jesus, ele não esperou Zaqueu organizar-se primeiro a sua vida. Ele entrou na sua casa, exatamente como a sua vida estava. Da mesma forma, isso acontece conosco. Cristo, ele entra primeiro, depois ele começa a fazer a transformação que você precisa. Muitos pensam que precisam mudar para depois se aproximar de Deus. Mas o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. Primeiro, nós devemos encontrar com Cristo, para depois Ele começar a mudar a nossa vida. Todos começaram ali a murmurar. Disseram que Jesus havia entrado para ser hóspede de um pecador. A multidão, ela enxergava apenas o passado. Jesus enxergava o futuro. Enquanto muitos condenavam, Cristo estava ali naquela casa para restaurar. Ele continuava sendo o coração do Evangelho. E Deus não ignora o pecado, mas Ele oferece perdão para aquele que se arrepende. Então, acontece o momento mais importante. Zaqueu declara: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Observe que Jesus não exigiu isso. A mudança nasceu dentro do coração daquele homem. E a mudança, muitas das vezes, ela precisa nascer dentro do nosso coração. Quando Deus ele transforma o interior, o exterior muda naturalmente. O verdadeiro arrependimento, ele sempre produz frutos. Quem antes explorava, agora reparava. Quem antes acumulava, agora compartilhava. Quem antes prejudicava, agora buscava restaurar. Jesus então afirmou: hoje veio salvação a esta casa. Que palavra maravilhosa! A salvação não entrou apenas na vida de Zaqueu, ela alcançou toda a sua casa. Quando Deus transforma uma pessoa, muitas das vezes toda a sua família é impactada. O testemunho de uma vida restaurada fala mais alto do que muito discurso. Jesus encerra dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse versículo resume todo o Evangelho. Jesus não veio procurar pessoas perfeitas, ele veio buscar pessoas perdidas.
veio restaurar aquela pessoa que caiu, e ele também vai levantar pessoas para que não fica no chão, levantar quem desistiu, dar esperança a quem já não acreditava mais. Talvez hoje você se identifique com Zaqueu. Pode ser que tenha carregado culpa por muitos anos. Talvez as pessoas ainda o julguem pelo passado. Talvez você tenha buscado preencher o vazio da alma com dinheiro, com trabalho, com conquista ou até mesmo com reconhecimento. Mas Jesus continua passando. Ele continua chamando pessoas pelo nome. E o seu nome está sendo chamado por Jesus hoje. Ele continua entrando em casa. Ele continua restaurando famílias. Ele continua transformando o coração. Não importa, então, irmão, o tamanho do seu passado. Não importa quem está te afrontando, quem está te criticando. Importa quem está escrevendo o futuro para você. Se você permitir que Cristo entre em sua vida, a transformação vai ser visível. As pessoas talvez ainda lembrem dos seus erros, mas Deus lembrará da sua nova história. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir e que ainda existe uma esperança em Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que a transformação vivida por Zaqueu também seja uma realidade na sua caminhada com Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal se Deus falou com você através dessa palavra.